Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Porque esse será o melhor ano das nossas vidas até agora. Pai, obrigado, Senhor, porque nós andamos por fé e não por vista, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui para receber a boa palavra, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque essa palavra vai produzir fruto. Nós cremos que a Tua palavra ela não volta vazia, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Nós repreendemos toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, toda angústia caindo por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro um solo fértil para receber a boa semente da palavra de Deus. Pai, muito obrigado por tudo que você tem feito, tudo que você vai continuar fazendo. Eis-me aqui, Senhor, como um vaso na mão do oleiro, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Esse culto é Teu. Você tem tratado conosco essa semana a respeito desse tema, mas eu creio que a igreja será edificada e irá produzir frutos. E esse será o melhor ano das nossas vidas até o momento. Aleluia. Feliz ano novo, irmão. Pode sentar. Obrigado, galera. Aleluia. Você está feliz, amado? Avise para o seu rosto. Amém? Hoje o pastor Eduardo ele separou um tema para a gente falar hoje, né, com a igreja. Não sei se vai estar aí porque é o culto de ceia, mas o tema de hoje é fé na prática, né? Como que a gente vive no dia a dia utilizando a fé segundo a palavra. O que é que a palavra nos ensina a respeito de fé e como que a gente pode colocar isso de maneira simples, mas muito poderosa no nosso dia a dia. De maneira simples, mas muito eficaz. De maneira simples, que a gente possa ensinar através da nossa vida para as pessoas que estão próximas de nós, amém? Mas eu sei que muitos de vocês já fizeram rema, eu sei que muitos de vocês já ouviram no último mês pregações sobre fé, e eu sei que vocês sabem, né? Sobre o que é fé, sabem os princípios base, né? Os fundamentos do que é fé, mas como a gente consegue identificar que não estamos andando pela fé? Como que a gente consegue identificar que a gente em algum momento ou em vários momentos não estamos andando pela fé? O maior inimigo da fé é a falta de conhecimento, né? O medo, a preocupação, pessoas ansiosas, pessoas que estão com depressão, né? Pessoas que estão desesperadas, preocupadas, elas tendem a não estar andando na fé. É como se fosse uma evidência de que a fé não está ali instalada e operando no dia a dia. Você está confiando muito mais em você e nas circunstâncias do mundo que estão ocorrendo ao seu redor do que na palavra de Deus, né? Pessoas que não têm lido a Bíblia provavelmente não estão andando na fé ou estão andando parcialmente. Pessoas que não têm ouvido a palavra, investido tempo em ouvir a palavra. Pessoas que têm assistido muito mais séries do que lido capítulos da Bíblia ou ouvido pregações, né? Pessoas que têm lançado confissão errada a respeito daquilo que elas deveriam falar diferente. Pessoas que estão confessando errado estão provavelmente não andando em fé, né? Pessoas que não estão mais íntimos das coisas do mundo do que das coisas de Deus, provavelmente não estão andando na fé. Pessoas que estão num ambiente desfavorável, num ambiente onde tem pessoas do mundo, num ambiente onde tem pessoas que falam morte e não vida. Essas pessoas provavelmente, mais cedo ou mais tarde, se estão andando em fé, vão parar de andar em fé pela influência do ambiente. Então, existem várias evidências que podem demonstrar se uma pessoa está andando em fé ou não. Pessoas que estão se deixando dominar pelas circunstâncias e as emoções, né, que não são tão boas no dia a dia, provavelmente essas pessoas estão com dificuldade de andar em fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, repete comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. O medo que as pessoas sentem é confiar mais no sistema do mundo e em pessoas e coisas do que em Deus. Se
Você tem deixado o medo tomar conta, o medo ser o seu guia. Meu irmão, não estou dizendo que eu não sinto medo. Eu sinto, mas ele não cria ninho na minha cabeça. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então você não pode impedir que o medo venha, mas você pode impedir que ele se instale na sua vida. Que ele domine suas decisões, domine suas emoções e faça morada na sua vida. Pastor Bud, né, o apóstolo Bud, o fundador do Ministério Verbo da Vida, ele fala que quando o medo bate na porta da frente, a fé sai pela porta de trás. Né? E é muito sério isso. Mas quem tem aberto a porta para o medo? As nossas decisões conscientes e inconscientes. O ambiente que a gente vive. Como eu posso falar? Nossa agenda diária fala muito sobre a prioridade que a gente está dando a Deus. Se na sua agenda tem trabalho, ótimo. Se na sua agenda tem diversão, ótimo. Se na sua agenda tem exercício físico, ótimo. Mas se na sua agenda só tem uma vez por semana a igreja, meu irmão, você está passando fome espiritual. Você está passando necessidade espiritual. Se na sua agenda você não inclui a palavra de Deus, provavelmente você está fraco. Você está fraca espiritualmente. Como é que chama? Smith-Wigglesworth, né? Inglês sul-coreano falando. É, pastor? Ele que falava, né, o negócio do manhã. Ele falava que antes de comer o alimento sólido de manhã, ele comia o alimento espiritual. E eu vou te falar, meu irmão, depois de algumas horas de jejum, de um dia para o outro, você está mais sensível, mesmo que sejam 10, 12 horas ou 14, 16 horas. E quando você se expõe a alimentar a palavra, se coloca numa posição de se alimentar com um devocional diário, lendo a Bíblia, lendo livros de homens inspirados que estão te ensinando as revelações e o testemunho de vida dele que eles tiveram, isso vai edificar a sua vida, vai edificar o seu espírito, vai lhe deixar mais forte. Vai lhe deixar mais forte. Eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu vou tentar não ir para o gabinete. Esse recipiente aqui é como você. Se você está cheio da palavra de Deus, se está cheio da água da palavra de Deus, quando a pressão vier, vai sair palavra. Quando a pressão vier, você vai lançar palavra. Você vai agir em fé. Vai sair fé e não vai sair medo. Vai sair palavra. Então você precisa se encher dessa palavra. Você precisa investir tempo. Como é que eu fico bom em algo? Horas de voo. Um piloto de avião, se você quiser pilotar um avião, você vai numa escola dessa de piloto de avião e você vai fazer algumas horas de aula, como é que chama? Teóricas, né? Horas de aula teórica. E depois você vai fazer algumas horas de aula no simulador. E quando terminar, você acha que você vai pegar um Boeing 737 para pilotar? Provavelmente você vai no ultraleve para aprender sobre o manejo lá do manche, né? E depois você vai fazer uma pilotagem com um monomotor, com alguém do lado te orientando. Então você vai gastar horas de voo. Então tudo aquilo que você quer ficar bom, tudo aquilo que você quer se tornar mestre, você vai investir horas de voo. E você precisa investir em conhecimento da palavra. Deus habita em você, Jesus habita em você através do Espírito Santo, que Ele nos enviou em Atos 2 lá, e Ele quer se relacionar com você. Mas você precisa conhecer Ele. E você vai conhecer Ele colocando palavra para dentro. E isso vai edificar a sua vida, o seu espírito vai ficar forte. E no lugar do medo, você vai ter coragem, ousadia, em fé, você vai se posicionar. O medo, você vai colocar o medo para correr. Porque o medo vai dizer, você não vai conseguir. Ele diz, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ah, você não pode, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Você está sozinho, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Você é fraco, quando eu sou fraco, eu sou forte em Ti, Senhor, porque a Tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando a pressão vier, vai sair palavra, meu irmão. Quando a pressão vier, vai sair a água da palavra de você e você vai preencher o ambiente. Essa é uma vida de prática na fé. Você precisa identificar isso. Ei, não é mais tempo de brincar de ser crente, não. É como brincar com um revólver apontado para a cabeça. É arriscado demais.
Nós estamos vivendo os últimos tempos. Não é tempo de brincar de ser cristão, não é tempo de brincar, eu quero ser famoso, eu quero... Meu irmão, é lícito, são coisas lícitas, mas cuidado para essas coisas lícitas não estarem te afastando da presença. Cuidado para essas coisas lícitas não tá te deixando fraco e parecendo mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. O Senhor quer se relacionar com você. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele deseja ser o seu melhor amigo. Ele é o teu pai. Pode ser que o teu pai terrestre tenha falecido assim como o meu faleceu. Pode ser que você tenha sido adotado. Pode ser que sua mãe tenha falecido. Pode ser que você não tenha tido pai nem mãe. Mas você tem um pai. Você tem um pai que te ama. Um pai que se importa com você. E que ele quer te amar e preencher todo o espaço vazio que habita em você. Você precisa permitir que ele faça isso. Lá em Tiago 1,5 fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Lá no 7 fala, Tiago 1,7: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Meu irmão, não seja instável em tudo que você faz. Seja íntegro, seja constante na palavra, se exponha. Isso vai fazer com que você pilote o grande avião que o Senhor tem para você. Isso vai fazer com que você pilote um ambiente que você vai acessar pessoas, vai acessar coisas, porque riqueza não é ter, riqueza é acesso. Você vai acessar lugares, pessoas, coisas que você nunca imaginou. Se você se submeter a essa palavra, se você aumentar a sua fé, se você progredir na jornada da fé, aumentando a sua fé, progressivamente. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz lá em Hebreus 11:6. Eu vou abrir muitos versículos, você pode ir abrindo, eu acho que vai estar aqui atrás, espero eu. Fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Como você tem procurado o Senhor? Só nos momentos de desafio ou diariamente para ter essa relação íntima com teu Pai? Se você nunca teve uma experiência com o Senhor, de se relacionar com Ele, de se sentir constrangido pelo amor dEle, meu irmão, minha irmã, não perca tempo, não deixe o sol amanhã nascer sem que você tenha essa experiência. Ao sair daqui, você se entregue ao Senhor a orar e: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. E Ele vai te amar profundamente, e Ele vai preencher cada área do seu corpo, e você vai se sentir tão amado que nada, nem ninguém nesse mundo pode completar mais esse amor do que a presença e a intimidade com o Senhor. Se você tem andado por aí como um vento, isso aqui é bom hoje, então isso aqui me agrada. Isso aqui não é bom hoje, isso aqui me agrada. Deixa eu te falar, você nunca teve uma experiência real com o Senhor. Porque se você tivesse tido uma experiência real com o Senhor, você iria trazer à memória aquilo que te traz esperança. Você ia olhar para isso e ia dizer: nada me agrada mais do que a presença do Senhor, do que o amor dEle que constrange. Então você buscar essa presença é viver uma vida em fé. Viver a vida pela fé. E de fato, quem não está andando pela fé está fora da vontade de Deus. Lá em 2 Coríntios 5,17 fala: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. Fala assim: eu não sou mais a mesma pessoa. Ei, o Senhor te esqueceu de tudo aquilo que você fez de errado. Ele lançou no mar do esquecimento. Você já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Aleluia! Você tem uma nova vida em Cristo e você precisa se posicionar assim. Você precisa saber quem você é em Deus.
Você precisa saber o que você pode em Deus. E você precisa conhecer tão bem o seu Pai, ao ponto de você conseguir andar em fé, ao ponto de você conseguir andar completamente entregue, andando sobre a palavra. Eu já vi Ritinha andar em cima da Bíblia assim, né? Andando sobre a palavra. A fé vai fazer você andar sobre a palavra de Deus. E você precisa entender quem você é em Deus. Você precisa ter fé. Eu só confio em quem eu conheço. Se eu não conheço, isso é um grande inimigo. Em Salmo 119, 105 fala: a palavra é uma lâmpada que ilumina o meu caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Maneje bem a palavra de Deus. Ela vai ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Vai fazer com que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas para você prosseguir avançando, crescendo, se desenvolvendo, se tornando chegando mais próximo do propósito que Deus tem para você dia após dia. Ei, meu irmão, é uma jornada maravilhosa. Não existe nada lá fora que vai te dar mais prazer, que vai te desenvolver mais, que vai te constranger mais com amor do que estar na presença de Deus. O que existe são ilusões lá fora. Vários ilusionistas tentando te encantar com o canto da sereia. Mas existe um Deus que é imutável, que não muda e que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. E Ele se importa com você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Até os que restam de alguns. Ele sabe todos os fios de cabelo. E ele se importa no nível que até o que você vai comer amanhã, o que você gosta de comer, Ele se importa para que você acesse isso. Em tudo, em tudo. Então, nós precisamos pela fé caminhar sobre a palavra de Deus. Viver pela fé não é uma sugestão de Deus. Viver pela fé é uma ordem de Deus para a nossa vida. Entenda, Ele não está sugerindo, ei, viva pela fé. Não, Ele está ordenando, é uma ordenância. E a gente consegue encontrar isso em 4 versículos. Uma ordem do Senhor te dizendo, andem pela fé. Onde é que a gente encontra isso? Abre lá, Abacuque 2,4. E a sua vida como cristão só vai funcionar se for pela fé. A fé é uma lei espiritual que está acima de todas as outras leis naturais. Em Abacuque 2,4 fala: escreva, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo, está falando de mim. Vou te dar a oportunidade de você falar, porque eu acho que você não entendeu. Está falando de mim. Fala, o justo viverá pela fé. Em algumas versões fala sua fidelidade, né? O justo viverá por sua fidelidade. Mas na King James fala, no justo viverá pela fé. Eu estou usando a NVI, mas essa especificamente eu botei King James, tá? Lá em Gálatas 3,11 fala, é evidente, Gálatas 3,11 fala, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo, fala assim, está falando de mim, viverá pela fé. Em Romanos 1,17, vamos lá? Porque o Evangelho, Romanos 1,17, quem abriu, diga amém. Aleluia, obrigado Espírito Santo. Romanos 1,17 fala, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ele não está falando do princípio ao fim é por suas vontades, do princípio ao fim é pelo medo, do princípio ao fim é pelas circunstâncias. Não, ele fala que do princípio ao fim é pela fé. E aí ele completa, como está escrito, o justo viverá pela fé. Está falando de mim. E para você acreditar mais ainda, vamos abrir Hebreus 10:38. Aleluia! Deus é bom o tempo todo.
Amém. Aleluia. Lá em Hebreus 10, ele fala, mas o meu justo. Eita, meu pai falou com mais carinho agora. Ele está falando de mim. Seu pai está dizendo assim, você é meu. Você é meu filhinho amado. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. O Senhor, Ele ordenou que nós andemos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Nós não vivemos de fora para dentro. Nós vivemos de dentro para fora, do espírito para fora. O que rege a nossa vida é testemunho interior, direção, palavra de sabedoria. O Espírito Santo que habita em nós nos dirige a nossa vida quando nós andamos pela fé. A intimidade com o Senhor, através do Espírito Santo, nos faz tomar boas decisões. Faz com que a gente não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Faz com que a gente busque cada vez mais intimidade com Ele. Mais intimidade com Ele. É melhor ficar com o que se sente ou com a palavra? Me responda. E por que no dia a dia a maioria das pessoas ficam com o que sente? Quando eu era pequeno, eu tinha 5 anos, sei lá. Se alguém me chamasse de feio, eu chamava para briga. Eu falei, não, eu vou brigar com você agora, eu sou bonito. Minha mãe disse que eu sou bonito. Tinham coisas que quando eu era pequeno que me abalava, né? 5 reais era muito dinheiro quando eu tinha 5 anos. E eu sou novo, viu? Tenho 40 anos hoje. Quando eu tinha 5 reais, 10 reais era muito dinheiro. Eu comprava de chachá um bolo que eu tinha que trazer na camisa. Não é? A chá de banana. Porém hoje, se você falar algo comigo, aquilo não me afeta mais. Porque maturidade chegou. Amém? Quem vive pelo que sente está precisando amadurecer na palavra. Está precisando se expor ao Senhor. Está precisando viver experiências com o Senhor. Precisando quando você aceitou Jesus, como a maioria aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você decidiu seguir a Cristo, ser um cristão, um pequeno Cristo. Você decidiu isso, foi uma decisão sua. Andar pela fé também é uma decisão. É uma decisão. Deus já depositou uma medida de fé em nós, mas nós precisamos desenvolver isso com perseverança, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a gente precisa se expor à palavra e viver essa palavra, ter uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra para a gente que não seja um ouvinte negligente, mas um ouvinte praticante dessa palavra. Para que a nossa fé possa crescer, a gente precisa viver experiências, assim como Davi viveu com Golias. Ele olhou, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército? Deus foi comigo contra o urso, foi comigo contra o leão. Esse cara aí vai ser fichinha. Então os desafios vão vir e você vai enfrentar. Isso vai te deixar mais forte, porque não são os problemas que diminuem, é você que vai ficando mais forte. É você que vai ficando mais forte. Aleluia. Então você precisa decidir se você vai viver pelo que você sente ou vai viver pelo que você crê, viver pela palavra de Deus. A fé, ela nega a influência das circunstâncias em nossa vida. Quando nós andamos em fé, nós estamos negando as circunstâncias que acontecem na nossa vida. Nós estamos negando a influência, não as circunstâncias, elas existem. Nós estamos negando a influência das circunstâncias em nós, né? E assumir a nossa realidade em Cristo segundo a palavra de Deus. Assumir quem nós somos em Deus. Quando nós andamos em fé, nós confessamos, falamos sobre as circunstâncias. E não dizendo, olha, eu estou rico, mesmo estando com pouco dinheiro. Não, eu falo, eu estou com pouco dinheiro, mas eu creio que vai chegar a X, Y, Z. Amém? Aleluia. A gente precisa de fé para caminhar sobre a palavra. Você precisa de fé para acreditar que um homem foi engolido por uma baleia. Você precisa de fé para acreditar que Josué mandou o sol e a lua parar por 24 horas. Você precisa de fé para acreditar que Jesus ressuscitou no 3º dia e que Ele vem nos buscar. Você precisa de fé para acreditar que
tudo que a Bíblia falou é verdade. Não dá para você acreditar numa parte da Bíblia. Ou você acredita nela toda ou não acredita. A gente estava lendo a Bíblia lá em casa, aí falando sobre essa parte do... Qual foi a parte que a gente estava lendo? A gente leu uma parte lá, o meu cunhado estava lá em casa, e Arthur falou, não, mas essa parte aqui não aconteceu na Bíblia não. Arthur, meu filho de 8 anos, filho, ou a Bíblia é a verdade, ou ela não é. Ela é a palavra de Deus. Aí ele então é. Então eles são muito melhores do que Marvel, do que esses super-heróis, né? Então a visão dele foi alargada, amém? Viver pela fé é uma ordenança, é uma ordem, e nós precisamos ser obedientes. A vida do cristão só vai funcionar se for pela fé, senão você não vai ter uma vida cristã em plenitude. Você vai ter uma vida extremamente limitada e provavelmente você vai pecar. Provavelmente você vai andar em pecado, fora da vontade de Deus. Hebreus 11:1, abre lá. Fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deixa eu te falar. Eu acho que... eu creio que eu vou aumentar minhas finanças em casa, eu creio que vou comprar um carro, eu creio que vou abrir um negócio a mais, eu creio que vou emagrecer, isso é esperança, irmão. Fé, ela crê no coração, confessa com a boca e toma posse. Nós falamos sobre isso no último culto, né? Sobre celebrar a fé, né? Nós tomamos posse. E pela fé, nós tomamos posse quando nós agradecemos e celebramos. E não quando a gente recebe. Tem uma história de um homem que viu a sua esposa, depois de 5 anos, entregar a sua vida a Jesus. E a igreja, começou a correr, celebrar. E perguntaram, por que você não está correndo, celebrando? Ele fez, eu fiz isso há 5 anos atrás. Então nós recebemos pela fé quando nós declaramos e cremos com o coração e declaramos com a nossa boca. Aleluia. No 2 fala, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. No decorrer do capítulo ele vai falando sobre, Abraão, Josué, José e vários homens da fé que deram bom testemunho de fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Nós não vemos aquilo que nós estamos declarando, mas nós cremos com o coração e tomamos posse. Só que a fé ela é progressiva. Às vezes você vai crer por 1 litro de leite, mas não vai crer por um avião. Então progressivamente, eu acredito que Davi não fala, ele devia matar muitos passarinhos ou lagartixa antes de matar um leão, né? Antes de matar um urso. Eu acho que ele devia, provavelmente, fazer isso. Só que ele devia acertar alvos em lugares e aquilo foi fortalecendo a crença dele ao ponto que ele matou o urso, matou o leão. Então, progressivamente, se você exercitar a sua fé, mas primeiro eu preciso ouvir a palavra de Deus. Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aquilo vai começar a operar no meu dia a dia. Porque quando a pressão vier, não vou derramar mais água, mas você vai lançar a palavra que está dentro de você. Aleluia. Aleluia. Eu gosto muito da ideia do agricultor. Eu acho fenomenal olhar para a jornada de uma plantação de um agricultor. Se ele vai fazer a primeira vez um plantio de algo, ele faz coisas que estão no controle dele. Ele acredita, ele tem fé, ele tem uma ação correspondente, porque ele vai comprar a semente, ele vai preparar o solo, ele começa a colocar as sementes no solo, ele começa a arar a terra, que chama antes, e depois colocar a semente, adubo e fertilizante, o que tiver que colocar. Só que ele não tem garantia que haverá colheita. Porque a colheita ainda é invisível. E ele passa pelo processo porque precisa de chuva, precisa de tempo. Aquele homem esperou 5 anos para que a esposa dele
aquilo que ele recebeu se tornasse tangível. E o agricultor também, ele está lá esperando que a chuva venha, né? Tudo ocorra bem, o clima seja adequado, o sol seja adequado, a temperatura, as nuvens, tudo aquilo seja propício para que no final ele tenha colheita. E na hora da colheita, por isso que tem festa da colheita, né? Na hora da colheita eles já vão agradecendo aquilo que aconteceu. Então eles colhem aquilo e edifica a fé deles. A jornada da fé é semelhante a um agricultor que planta, colhe e vai aumentando a sua fé naquilo que ele faz, né? Porque já na próxima vez que ele vai plantar, ele já tem uma convicção, porque na primeira talvez ele não dormiu, na primeira talvez ele não tinha todo o controle das circunstâncias, mas na segunda é como alguém que é cristão e confia no Senhor e descansa no Senhor, porque ele tem convicção que haverá colheita. É assim comigo, é assim com você, amém? Então a vida do agricultor ensina muito para a gente, né? A gente realmente precisa combater o bom combate da fé. E quando a gente crê com o coração, confessa com a boca e agradece, é quando começa o combate da fé. Manter fé e confissão, se manter firme nos princípios, esperar o tempo do Senhor, porque você crê que já recebeu, porque a incredulidade vai chegar na sua mente, medo vai chegar na sua mente, mas ela não vai fazer nenhum. Porque você vai repreender, você vai usar a palavra. E quando o medo vier, você vai balançar lá e vai sair a palavra. E quando a preocupação vier, você vai balançar lá e vai sair a palavra. E quando as dúvidas vier, você vai balançar lá e vai sair a água da palavra. E você vai combater o bom combate da fé. Aleluia. Em 1 Timóteo 6,12 fala: combata o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata, esse bom combate da fé é a vida na fé, é a nossa jornada de fé. Ei, é a melhor jornada que possa existir. Eu lembro de pastor João pregando e dizendo que um amigo dele não acreditava em Deus, e eu não sei exatamente, perfeitamente a história, mas eu conheço o cerne da história, e ele dizendo assim: mas esse negócio de ser crente é meio estranho, rapaz. Vocês têm uma vida muito limitada. Vocês vão nos domingos para a igreja, vocês vão nas terças, não sei o que, vocês se limitam, não bebe, não faz isso, não faz aquilo. É uma vida muito sem graça. Ele falou: nada, você que pensa. E ele falou: e se você estiver errado quanto ao que você crê? Se você estiver errado, se tudo que você estiver acreditando estiver errado. Aí ele falou: rapaz, se eu estiver errado, e eu sei que eu não estou, eu estou vivendo uma vida boa, estou tendo um casamento bom, sou feliz com minha esposa, com meus filhos, estou vivendo um princípio, estou vivendo firme na palavra. Aí ele olhou para ele e falou: mas se eu tiver certo, eu vou morar no céu e você vai para o inferno. A jornada da fé é manter a fé e confissão durante toda a sua vida, crendo, mas você não vai ficar forte na fé, você não vai ficar forte nesse combate se você não se alimentar da palavra. Se a tua agenda semanal, diária, não incluir o relacionamento com o Senhor. Você inclui relacionamento com tudo, com amigo, com esposa, com filho, com esporte, com coisas que não edificam. E como tem sido o teu dia a dia? De se alimentar da palavra de Deus, de encher da palavra, de se encher da palavra. Meu irmão, se você me contar um pouco da sua agenda, eu vou saber como é que anda a sua fé. Se você me contar um pouco dos últimos livros que você leu, eu vou saber sobre sua fé. Se você me contar um pouco sobre o que você leu na Bíblia no último ano, eu vou saber como é que está a sua fé. Se você me conversar com você 10 minutos, eu vou saber se você está confessando vida ou morte. É simples assim. É muito fácil. Porque a pessoa que confessa a morte, ela não consegue passar mais do que 10 minutos sem repetir uma palavra de incredulidade. Mas uma pessoa que confessa a vida, ela também não passa mais do que 1 minuto sem confessar a fé. Ou ela está declarando ou ela está agradecendo. É fácil de identificar. Você está vivendo uma vida na prática da fé. Então, se você quer viver uma vida na prática da fé, você precisa se encher da palavra. Você precisa se fortalecer com essa palavra.
Deixa eu correr aqui, pastor. Então, nós precisamos entender que existe uma força nas palavras que são lançadas na nossa boca. Existem vida e morte, bênção e maldição, que a gente pode estar emprestando nossa boca para o diabo. E a gente precisa se atentar a isso. Amém? Lá em Provérbios 18, 20, abre lá. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Provérbios 18, 20 fala: sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Se você fosse se alimentar das palavras que você tem deixado sair da sua boca, você viveria ou morria? Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. No 21 fala: a língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá, aleluia, os seus benefícios. Ah, Leão, mas é difícil. Desliga a TV, minha irmã, e abre a Bíblia. Ah, mas eu não entendo muito o que está escrito na Bíblia. Ore ao Senhor. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. O Espírito Santo foi depositado em você, foi renovado para que você possa interpretar a Bíblia, para que você possa ter uma intimidade, uma relação mais íntima com o Senhor. Aleluia. E aí as pessoas falam: ah, mas porque naturalmente eu estou sentindo a circunstância, o medo está vindo, a pressão, eu realmente estou com dívida, eu realmente estou com um problema no casamento, existe uma circunstância, como é que eu vou declarar fé se está acontecendo? Muita gente tem esse pensamento. Mas como? Ah, é fácil para você que é pastor. Vocês acham que pastor não pega pressão não, é também? Né? Só o pastor Eduardo, mas os outros, estou brincando, todo mundo sofre pressão no dia a dia. Né? Todo mundo sofre desafios no dia a dia, mas não cria um ninho na nossa cabeça. Porque quando a pressão vem, ó, sai palavra. Se eu fosse dar o exemplo, eu ia precisar de umas 10 garrafas aqui, pastor. 2 Coríntios 4,18 fala: assim, fixamos nossos olhos, aleluia, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode ver, nas circunstâncias, nos problemas, nos desafios, mas, conjunção adversativa, que elimina o que foi falado, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ei, você consegue se alegrar com essa palavra? Fixamos nossos olhos não naquilo que se pode ver, mas aquilo que não se pode ver. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E vai produzir fruto em nós. Aleluia! Aleluia! Ei, eu me alegro demais com essa palavra. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom demais. O tempo todo. Todas as respostas que nós precisamos estão na palavra. Você precisa decidir se você vai, pastor Humberto faz isso, ó, se você vai olhar para as circunstâncias ou para a palavra de Deus. Se você vai colocar os seus olhos nas circunstâncias ou na palavra de Deus. Você precisa decidir. Isso vai determinar as suas decisões, vai determinar o teu futuro, vai determinar os teus resultados, se você vai colher bênção ou maldição. Aleluia. Provérbios 12, 14 fala: do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Ei, você tem poderes, superpoderes. Eu estava ontem no evento do pessoal de Bahia, teve treinamento de liderança, a gente se encontrou, foi uma casa de praia, o pastor Marcos, e um membro lá, ele falou: rapaz, 4 coisas que eu falei que ia acontecer esse mês aconteceram. Aí eu: aleluia, se aconteceu para isso, continue falando. Quando eu era novo na fé, eu tinha, poucos meses de convertido. O maior inimigo da fé é a falta de conhecimento, né? Então eu tinha falta de conhecimento e estou avançando. O diabo lançava na minha cabeça de que se eu falasse aquilo que eu queria, ele ia ficar sabendo e ia atrapalhar para dar errado.
Olha que doideira, olha que prisão. Então, por falta de conhecimento, eu acabava não confessando, declarando aquilo que eu queria, e acabava não colhendo porque eu não declarava, por falta de conhecimento. Mas glória a Deus, conhecimento chegou. Aleluia. Conhecimento chegou. E eu comecei a declarar e comecei a usufruir. Em 2015, nosso filho quase morre. O Arthur, não sei se vocês sabem, mas ele teve um refluxo urinário, como se tivesse tampado as vias urinárias dele, começou a voltar o xixi para o rim, gerou inflamação, e ele teve mais de 100 de PCR, de inflamação. Foi bater na UTI, ficou 3 dias, depois foi ter que fazer uma cirurgia de correção, ficou 19 dias no hospital, quase morre. Milagre de Deus, um milagre de Deus, e em nenhum momento saiu incredulidade da nossa boca, em nenhum momento. O irmão de Patrícia, que é crente, ligou para Patrícia: Patrícia, como é que ele está? Ele está bem. Quando ele ligou, ele começou a chorar. Ai, meu Deus, ele está morrendo. Se ele disse que ela está bem, se ela disse que ele está bem, ela está morrendo. Ele está morrendo porque ela não ia falar que ele estava mal. Porque conhece a irmã, sabe que ela fala vida e não morte. E ele começou a chorar para todo mundo: ele vai morrer. Ele vai morrer porque ela falou que ele está bem. Esse povo do verbo fica falando o contrário. Desse jeito, aleluia. É tudo os doidinhos, a gente é chamado de doidinho, mas na hora da pressão liga para a gente orar. É ou não é? Na hora que o bicho pega e quer conhecer a palavra, a gente abre a Bíblia e ora com eles. Amém ou não? Não tem problema não. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Cristocêntricos. Aleluia. Aleluia. Uma palavra desgovernada desgoverna uma vida. Cuidado com o que tem saído da sua boca. Cuidado que, sem perceber, você pode estar lançando palavras desgovernadas que têm desgovernado a sua vida. O que você vai colher esse ano será plantado com as palavras que você irá deixar sair da sua boca. E eu te pergunto: o que queres que te faça? Em todo tempo, Jesus, quando ia curar, ele falava: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Não é assim? Que eu seja curado. Então, seja curado em nome de Jesus. O que queres que te faça? Você está pronto para confessar o que você quer que o Senhor faça na sua vida esse ano? Você está pronto para receber? Ei, não é porque você merece não. É uma graça, um favor imerecido. Mas porque Ele te ama, Ele quer te abençoar. E Ele quer que você cresça, que você se desenvolva, que você prospere. E mais do que ser rico, que você seja abundante em todas as áreas. Que não tenha falta de nada. De nada. Lá em Mateus 12, 37. Já eu estou indo para o fim, daqui a uns 2 horas. Brincadeira. Mateus 12, 33. Fala: considerem uma árvore boa. Considerem uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois a árvore é conhecida pelo seu fruto. E aí Jesus estava falando para os sábios lá. E aí eles querendo pegadinha com Jesus, né? Ele falou: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas, eu gosto quando bota mais. Eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. O negócio é sério, gente. Fé e confissão, a prática da fé diária, tem a ver com fé e confissão, crer com o coração, confessar com a boca.
agradecer, receber e ir avançando progressivamente. Progressivamente. Nós iremos prestar conta, como diz o pastor Eduardo. Fé e confissão. Como foi falado aqui no último culto. No Antigo Testamento eles davam um nome àquilo que eles queriam dar para as pessoas. E Abraão se chamou Abraão, Deus falou, porque Abraão significa pai de multidões. E aí eu não vou entrar em muito detalhe, porque você sabe, ele mais de idade, a esposa estéril, e aquilo parecia piada. Abraão, pai de multidões. E a Bíblia fala que ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, glorificando a Deus. Toda vez que alguém chamava Abraão, estava dizendo pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Eu sei que tem sonhos que Deus já depositou no seu coração, e eu sei que muitos talvez tenham deixado adormecer esses sonhos, mas é tempo de reavivar esses sonhos. É tempo de reacender a chama. Aquilo que Deus tem compartilhado com você. É tempo de você semear nessa terra com a palavra de Deus. Semear, deixar a sua boca confessar aquilo em concordância, como Abraão, pai de multidões. Ei, pai de multidões. Então você precisa semear essa boa terra, porque vai acontecer. Se você crer com seu coração e confessar com sua boca e receber, dando graças a Deus, vai acontecer. Ao verem, em Mateus 21, 20, fala, ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? No 21, Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte, vem, impõe as mãos sobre ela e ela será curada. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali uma certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou para trás dele e no meio da multidão tocou o seu manto. Ele ouviu falar dele. Porque pensava, ela pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, eu ficarei curada. Ela creu com o coração. E ela teve uma ação correspondente. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre dos seus sofrimentos. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que ele tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Fique livre do sofrimento. Se você crer, irá receber. Se você crer, você vai receber.
Uma vida de fé é uma vida de glória em glória. Milagres, prodígios e maravilhas. Os dons do Espírito em operação na sua vida e onde você vai. É uma vida melhor, não existe. Não existe. E o interessante é que enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas outras pessoas na casa de Jairo, dirigentes da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Ou seja, combater o bom combate da fé é não ouvir as vozes de incredulidade que vão te arrodear no dia a dia. Mestres da lei, conhecedores da palavra, falaram: ei, ela já está morta, não incomode o mestre. Mas quando você sabe o poder que o nome de Jesus tem, o poder que Jesus tem, você vai se posicionar como Jairo, não fazendo caso do que eles disseram. E Jesus também disse aos dirigentes da sinagoga: não tenham medo, tão somente creiam. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então ele entrou e disse: por que todos estão alvoroçados, lamentando? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe, a criança, e os discípulos estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordem expressa para que ninguém dissesse nada a ninguém, né? E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Ei, você precisa manter a sua fé e a sua confissão, independente das circunstâncias, independente do ambiente. Eu tenho uma tia minha mãe me ligou, ela está com um câncer, metástase, e todo mundo está dizendo: ela está morrendo. Todo mundo está perto dela: ela está morrendo, não aguenta mais não, ela vai morrer. E ela está forte, dizendo que vai viver, que o povo está querendo matar ela. Ei, ela vai viver. Se você crer, você vai receber. Ela vai viver. Aleluia, eu creio junto com ela. Você crê com ela? Amém. Eu também. Aleluia. Só para a gente não deixar de falar, como Romanos 10:17 fala: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus é bom o tempo todo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque sonhos estão sendo restaurados nesse momento. Assim como aquela menina que já estava morta aos olhos naturais, aos olhos de Deus, ela estava apenas dormindo. E talvez alguns sonhos que você achava que estava morto, apenas estão dormindo e precisam ser reavivados. Precisam ser, assim como um agricultor que precisa arar a terra, precisa preparar a terra e lançar a boa semente, precisa manter a fé e confissão. Eu não sei o que o Senhor está compartilhando no seu coração agora, mas eu quero te dizer: se você crer, vai acontecer. Eu não sei o que o Senhor compartilhou no teu coração e o que está queimando agora, mas eu te digo: aquele homem que orou pela esposa ser salva, ele não celebrou quando ela foi salva, ele celebrou 5 anos antes. E se o Senhor compartilhou coisas no seu coração, se Ele compartilhou coisas no seu coração, você precisa tomar posse agora dessas coisas. Se você estivesse recebendo todas as promessas que o Senhor te deu, como você iria receber? Assim, caladinho? Levante suas mãos. E é um momento de celebrar. Crer que já recebeu. Recebe o que o Senhor prometeu.
Recebe. Aleluia.